Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela vai ser ministrada pela nossa amiga e irmã em Cristo, Adriana Bitante. Toda a fala dela será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, nosso irmão amigo. O tema da palestra, a ansiedade. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos encaminhar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que Ele nos envolva nesse momento tão especial. Que a nossa irmã Adriana Bitante possa ser inspirada com as melhores palavras e os melhores sentimentos pelo seu mentor particular. Senhor Jesus, irmão caridoso, bondoso, o Senhor sempre, Jesus, é a nossa luz e o nosso norte. Então, nesse momento tão agradável, nesse encontro tão maravilhoso, Jesus, nós te convidamos, fique conosco enquanto assistimos à palestra, pois sua presença nos é tão agradável e especial. Então eu te convido, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos, muito bem-vindos a essa casa espírita, a casa de estudo e de consolação. Muito bem, como o tema já foi colocado, hoje nós vamos discorrer algumas questões sobre a ansiedade. E vamos ver também como que o Espiritismo ele pode ajudar as pessoas a lidar mais com essa problemática. Muito bem, então aqui inicio fazendo uma indagação. Será que o transtorno do pânico, a ansiedade, são problemas atuais ou já faz parte da humanidade? O que vocês acham? Faz parte da humanidade, não é isso? Não é um problema atual. E na mitologia grega, nós temos um primeiro exemplo, com o deus Pan. Vamos ver aqui. O deus Pan, na mitologia grega, ele era um deus cuja sua configuração é metade homem e metade carneiro. E Pan, ele era um amante da natureza. Ele gostava, ele morava nas florestas, nos bosques, e ele era um deus amável, amigo. Mas como ele vivia nas florestas, e logicamente as pessoas tinham medo das trevas, ao adentrar à noite nessas florestas, ele acabou então o medo foi associado a ele. Na verdade, as pessoas tinham medo das trevas, da noite e não dele. Mas, acabou, o próprio inconsciente coletivo acabou adotando, dando esse medo ao deus Pan. E foi assim, então, que a palavra, pânico, que significa esse medo repentino, acabou surgindo derivado desse deus Pan. Muito bem, e Jesus falou sobre a ansiedade há 2000 anos atrás? Falou, não é? A gente vê ali nos seus evangelhos vários ensinamentos que ele estava
indicando o que nós poderíamos fazer para amenizar a ansiedade. E uma das frases que ele usou foi essa, que está registrado em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Então ele estava dizendo aqui para a gente não nos preocupar com o dia do amanhã, porque a cada dia basta o seu mal, assim ele falava. Mas o que é a ansiedade? Vamos ver bem. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural, um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas. É normal nós sentirmos ansiedade quando nós vamos, por exemplo, passar por uma entrevista de emprego, participar de um evento social importante, enfim. Então, quando a gente vai participar principalmente de algo novo, que nós não conhecemos, bate a ansiedade. E isso é perfeitamente normal. Porém, o que acontece? Existe aqui a ansiedade excessiva, patológica e mais persistente, logicamente, e isso então se transforma num transtorno psicológico. Então, todo esse efeito, essa alteração do nosso sistema nervoso que a gente sente no nosso organismo, é devido ao quê? A descarga de adrenalina, que é um hormônio produzido pelas suprarrenais, algumas glândulas ali que ficam acima dos rins, que produz esse hormônio e é jogado no sangue e reflete, então, todos aqueles sintomas que nós vamos ver mais adiante. Então, essa antecipação que a pessoa sente na ansiedade excessiva, bem, às vezes o perigo nem existe, não é real, mas a pessoa sente o medo. Então, realmente, é assim, um transtorno que causa muito desequilíbrio, a pessoa não consegue ter uma vida normal. Então, ela, com esse transtorno, ela não consegue ter uma vida cotidiana saudável, porque ela tem o quê? O excesso do futuro, não é isso? Sempre ela está pensando no que pode acontecer no futuro, Quais são os sintomas? É interessante a gente saber alguns deles e talvez até nos identificar com algum, Então, por exemplo, os sintomas físicos, palpitações, então o coração começa a acelerar, bater mais do que tem no seu ritmo normal, rigidez no tórax, suor, sequidão da boca, aumento de vontade de defecar ou urinar, dores de cabeça, tonturas. Psicológicos, sentimentos de medo, pânico e tendências para temas de desgraças, pessimismo, pensamentos negativos, dominando então os seus pensamentos. Além disso, a pessoa pode sentir o quê? Coração apertado. Além das palpitações, coração apertado, aquele frio no estômago, uma constrição na garganta, um aperto na garganta e a insegurança. Isso porque, o que vai acontecer? Um desequilíbrio nos chakras. O que são chakras? São centros de energia do nosso corpo espiritual, certo? Os chakras, gente, eles são super importantes. Os chakras, praticamente, eles comandam o nosso corpo, vamos dizer assim, porque eles fornecem energia, e estão intimamente ligados às glândulas que produzem hormônios, e os hormônios têm um papel muito importante em todo o funcionamento do nosso corpo físico, Então, esses sintomas também, alguns se devem ao desequilíbrio desses centros de energia. Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele nos disse que a ansiedade é um dos piores corrosivos da alma. O que é uma coisa que corrói, destrói? Então a gente lembra lá, por exemplo, do ácido de bateria de carro.
Aonde aquilo, né, cai, faz um estrago, verdade? O ácido muriático, aquele que a gente usa para limpar a calçada, tirar manchas fortes do chão, é muito potente, não é isso? Então, o que a gente pode entender? Que, né, a ansiedade, ela vai minando as forças da alma em realizações do presente. Então, a pessoa, né, ela sempre fica naquele estado de preocupação e pós-ocupação. É isso que acontece. Ela não se foca no presente e não realiza o que ela deve fazer no aqui e agora. Quando a pessoa está nesse estado de pós-ocupação, o que acontece? É quando a pessoa começa a pensar assim: olha, eu deveria, né, ter feito dessa maneira, mas não fiz, né? Aquilo não poderia ter acontecido. Tudo isso causa o quê? Um sentimento de culpa, de angústia e de ansiedade. A gente pode viver assim? Pode, né? Como diz lá Paulo de Tarso. É nos permitido, mas é bom? Não é bom, né? Então a gente tem de procurar melhorar, se corrigir, procurar meios, né, de consertar isso. E no estado de preocupação, é aquela pessoa que fica, né, focado no futuro. É aquela pessoa que quer ter controle de tudo, né, de tudo que vai acontecer, inclusive das pessoas, tá? Do seu companheiro afetivo, dos filhos, dos funcionários, tá? Então, logicamente, você como mãe, você aconselha, dá uma sugestão, mas querer que as pessoas façam o que você faz, viva do jeito que você vive, é muito diferente, né? É muito desgastante, não é saudável, tá? Então, qual é o caminho? É nós ficarmos no estado presente de ocupação, nos ocupar com o presente. Esse que é o estado de equilíbrio. E assim, então, a gente vai procurando, né, adquirir a serenidade. Logicamente que quando o problema é de amanhã e você pode fazer algo hoje, você faz. Senão, você planeja. Não é isso? É o planejamento para, né, que ele possa ser resolvido. Muito bem. E quando Jesus disse: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Logicamente que Jesus aqui, ele não estava nos dizendo assim: olha, não ligue não para a vida, né? Deixa a vida te levar, né? Pode ser disciplinado, não precisa ter preocupação com o futuro, nada disso. Simplesmente ele estava nos advertindo para que nós não nos desgastemos em demasia, né? Para que nós não tenhamos aquela inquietação que nos tira do equilíbrio. É isso que Jesus estava, né, querendo nos ensinar. E a ansiedade, alguns especialistas consideram que ela é mesmo uma ansiedade patológica mais leve. É a doença do século XXI. Ela está superando a depressão, tá? Embora também a gente possa considerar a depressão e a ansiedade irmãs gêmeas, certo? Então, ela faz parte da sociedade atual, tá? Quem aqui conhece alguém que tem ansiedade? Levanta a mão, por gentileza. Olha aí, né? Quase todos levantaram a mão, não é isso? Então, aqui a gente tem uma amostragem, embora pequena, mas bastante relevante, do que acontece aí fora. Não é isso? Muito bem. Então, a gente pode dizer que a coisa é preocupante. Mas tem jeito? Tem, né? Tudo tem jeito nessa vida. Daí, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela disse, ela levantou esse dado, que em 2010, embora seja um pouco velhinha esse levantamento, mas reflete muito bem, né, esses números tendem a aumentar, ela fala assim que
em 2010, os brasileiros gastaram nada mais do que 92 milhões com ansiolíticos. Uma quantidade razoável, né? E esses ansiolíticos, eles são vendidos muito mais do que remédios que não precisam de receita médica. Olha que interessante. Então, né? Remédios que não precisam de receita médica ficam para trás dos ansiolíticos que é necessário a apresentação da receita médica. Tá? Agora um dado recente da Anvisa, do ano passado, de março de 2022. Farmácias brasileiras vendem, em média, 123 mil caixas de ansiolíticos por dia. Bastante coisa, né? Bastante coisa, tá? Então, se a sociedade está doente, né? Nós estamos doentes. O que acontece com o ser humano hoje, tá? Para que ele esteja, então, neste estado. A benfeitora Joana de Ângeles, ela explica o seguinte sobre o distúrbio da ansiedade. Abre aspas, está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e reencarna com a predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade de reparação dos delitos passados. Então, vê bem, a pessoa, né, ela dá essa explicação. Não vamos também aqui generalizar todos os casos. Mas o que ela explica? Ela explica o seguinte, que a pessoa que tem ansiedade hoje é porque ela traz, né, lá no passado, né, ela se desviou, se desequilibrou em algum aspecto. E hoje, então, para reparar, né, para equilibrar novamente ali o seu corpo, né, espiritual, o que acontece? Ela nasce já com essa predisposição. E quando ela chega aqui, né, tem traumas da infância, tem conflitos sociais, certo? Ela traz já, né, essa predisposição e é um gatilho para que ela tenha a ansiedade, certo? Acontece isso. Logicamente, pode ter, né, pessoas que têm ansiedade que não tragam nada de existências anteriores, certo? Mas, de um modo geral, ela explica assim também. Então, é um fato, né, que deve ser considerado. Agora, nós vamos ver, então, quais serão, né, esses fatores psíquicos e sociais que podem desencadear a ansiedade. Vamos ver. Tá. Meu Deus, não está passando. Tá? Vamos ver aqui então. Tá? Pressão para a produtividade e necessidade por bens de consumo. Então a gente pode levar esses dois fatores juntos. Tá? Cada vez mais as pessoas estão tendo necessidade de consumir. Né? A tecnologia está tão avançada que hoje você tem um produto, amanhã já tem, né, já está surgindo outros. Com certeza, tá? E essa necessidade de consumo é por quê? Embora a gente nem tenha consciência, mas você quer ter o que é novo para ser melhor e diferente da outra pessoa. É isso que acontece, tá? E logicamente a gente nunca vai estar satisfeito, não é isso? Porque sempre surgem coisas novas, diferentes. É bom, lógico, traz conforto, mas a coisa talvez poderia ser um pouco mais maneirada, né? Se nós tivéssemos uma vida mais simples, sem tantas exigências, a gente viveria com mais tranquilidade. Por que isso? Tá? Então, existe uma pressão para a produtividade, não é isso? Cada dia mais né, a demanda de produtos e de bens de serviço cresce muito. Nós sabemos que a indústria tem equipes para isso, né? Para ver o que lá o jovem de 15 anos precisa consumir, gostaria de consumir. Né? Faz-se uma pesquisa, vamos produzir, não é isso? A criança lá com 5 anos de idade necessita do quê? Tá? Vamos produzir.
o idoso, enfim, né? Existem essa demanda, né? Essa preocupação se fazer isso se faz realmente, tá? Desconexão do indivíduo. No livro Homem Integral, Joana de Ângeles, ela diz que nos dias atuais o indivíduo está desconectado em relação a realmente quem se é, para atender a sociedade de aparências. Então, o que significa? O indivíduo hoje, né, ele pode estar com medo de ser o que realmente é, de se apresentar para a sociedade como ele é, né? Porque ele, né, não pode se sentir que não é aceito e quer forçar, né, vamos dizer assim, a sua própria natureza para ser como que a sociedade quer. Então ele se sente o quê? Né? Que não pertence a esse mundo e quer ser como a sociedade exige, acha que é bom, certo? E assim então ele, né, se sente o quê? Desamparado. Se ele está num mundo onde ele não pode ser o que é, o que ele está fazendo aqui? Verdade? Então, ele vai se sentir o quê? Inseguro. E a ansiedade vem. E ele pode, então, tá? Usar mecanismos escapistas. Mecanismo, então, que vai, né, ser um lugar onde ele descarrega aquilo, tá? Então, a pessoa pode ser o quê? Começar a roer as unhas, ela pode comer de maneira exagerada, ou deixar de comer, ela pode começar, né, a fumar demais, freneticamente, consumir bebidas alcoólicas com mais frequência, outras podem dormir demais ou dormir de menos, e assim, né, vai. E essas pessoas também, nos limites de suas forças, podem começar a usar os tais ansiolíticos, certo? E Joana de Ângeles fala assim no livro, O Ser Inconsciente. Esmagado por conflitos, o homem moderno procura mecanismos escapistas, em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agriolhados pela angústia e insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades, podem acalmar o coração momentaneamente, porém não podem erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente, né? Então, e nessa tentativa de soterrar esses conflitos íntimos, o indivíduo, né, além de preencher com aqueles, né, fatores ali escapistas citados anteriormente, ele pode ser aquele indivíduo que quer preencher todos os minutos da vida dele com atividades. Ele não para de fazer coisas, certo? Porque ele não quer parar para se ver, né? Se analisar interiormente. Ele não quer se observar interiormente. E aí é o maior problema que existe, né? A pessoa não reconhecer o problema que tem, certo? É a maior dificuldade, tá? E assim, o que acontece? Ele sente aquele vazio existencial. Ele não sabe, né, o porquê que veio aqui, por que ele vive, né? Qual que é o motivo da sua existência. Não sabe para onde vai e nem de onde veio, certo? E graças a Deus, quem procura doutrina espírita tem uma boa explicação para isso, né? É uma doutrina que nos esclarece e nos consola de uma maneira bastante satisfatória, tá? E ao colocar então, né, todas as suas expectativas no mundo material,
o que acontece? Ela não procura, né, satisfazer as suas necessidades espirituais interior, que é muito grave, né? O porquê então desse vazio existencial, tá? O próximo aqui é a baixa autoestima, certo? O indivíduo que tem baixa autoestima é aquele indivíduo que permanece com a sensação que sempre está devendo alguma coisa. Ele nem sabe que está devendo, mas tem a sensação que está devendo alguma coisa. Ele tem aquela sensação de que, tá? Ele deveria ser mais produtivo, mais rico, mais bonito. Nunca ele está satisfeito. Sempre ele acha um defeitinho nele, né? Ele não confia em si, tá? Ela não se acha merecedora de ter as coisas, certo? Sempre ela se acha inferior, tá? E ela considera que ela tem que ser perfeita. Ela não admite a sua humanidade, né? E nós temos de admitir a nossa humanidade. O que é isso? Admitir a nossa humanidade? Que nós erramos sim, né? Nós não somos perfeitos. Estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola. E ele também pode achar que por não ser perfeito, Deus também não gosta dele, não ama. Olha que nível de compreensão. Eu não sou perfeito, então Deus não me ama. As outras pessoas não me amam porque eu sou imperfeita. Será que isso realmente é correto? A gente não ama as pessoas que são imperfeitas? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor são imperfeitas e a gente ama do mesmo jeito. Então, por que os outros não podem nos amar também, né, com as nossas imperfeições? Pode sim. Falta, né? Então, aqui é falta de confiança em si mesmo, baixa autoestima, está, né, tudo bem interligado, tá? Então, olha que interessante, né? A gente muitas vezes não para refletir sobre aquilo que a gente tem conhecimento, tá? Como por exemplo, por que eu não vou confiar em mim? Se eu sou filha de Deus, olha aí, e Deus é perfeito, é soberano, tá? Se eu sou filha de Deus, eu também sou perfeita. Logicamente que ainda nós temos aí muita coisa para ser lapidada, não é? Mas nós temos ali um diamante dentro de nós e temos, né, de cavar ainda, né, de tirar as cascas, mas nós somos perfeitos. Não é isso? Então a gente tem que lembrar isso. Se eu sou filha de Deus, eu sou perfeita, né? Eu tenho as habilidades para ser perfeita, não é isso? Sou irmã de Jesus, olha que maravilha, gente, né? Eu sou irmã de Jesus. Jesus venceu o mundo, e por que a gente não vai vencer? Não é isso? Então, Jesus também falou, vós sois, né, a luz, né? Vós sois o sal da terra. Então ele estava falando ali da nossa importância. Por que então a gente não acreditar em nós mesmos? É isso? As nossas dificuldades podem ser superadas, sim. Então nós temos de confiar mais em nós mesmos. É isso? Melhorar sempre, crescer, fazer essa luz que está no nosso interior brilhar, tá? Estudando, servindo e não estagnar, né? Nunca pensar, olha, eu poderia ser desse jeito, mas não sou. Então vamos procurar ser aquilo que nós queremos, né, ser, tá? E para isso, a gente não escapa de um negócio, que é o autodescobrimento. É você se autoconhecer, né? Aonde você deve melhorar, certo? Não, aqui eu já estou bem, né? Aqui eu tenho de melhorar, tá? Que é o grande desafio do homem moderno, é o autoconhecimento. E tem pouca gente preparada para isso, com essa disposição, porque precisa de coragem, certo? Você se deparar consigo mesmo. E aqui eu vou pedir licença para vocês para ler o que Santo Agostinho nos disse em relação a isso,
na questão 919 do Livro dos Espíritos. Isso aqui, gente, é um tesouro, certo? Que ele disse, né? A gente deveria sempre ler e reler. E ele diz assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e vi o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez, de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acredite-me, Deus o assistirá. Formular, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurareis nos outros, se praticaste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então aqui ele dá todas as dicas, né? Como a gente deve fazer para conseguir o autodescobrimento. E aí então, né? Quando nós fazermos esse movimento, tá? De identificação dos nossos equívocos, né? Dos nossos erros, nós temos que ter um compromisso de reparação, né? Não adianta só identificar e não se esforçar para a reparação, tá? E aí, mais um pedacinho, né, que Santo Agostinho fala, puxãozinho de orelha. Justo é que gastem alguns minutos com esse balanço de nosso dia moral, para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias, suportando fadigas e privações temporárias para garantir o repouso na velhice? Ora, o que é esse descanso em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá esse pequeno esforço diário? Vale, né? Vale muito. Então está aí, né? Quem quiser reler, está na questão 919 do Livro dos Espíritos. E aqui a falta de confiança em Deus, por último, tá? Gente, então, Simão Pedro, o apóstolo, ele foi, né? Como que ele conseguiu suportar, viver com todas as perseguições que ele vivia, né? Ele estava ali na Casa do Caminho, que foi uma das primeiras obras de fraternidade do mundo antigo, onde as demandas eram muitas pessoas precisavam de ajuda, e Pedro estava ali, né, sólido, como uma rocha, e ele escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro, ele aprendeu, né, a lidar com a ansiedade. De que maneira? Tá?
confiando em Deus. Logicamente que ele não terceirizou, né, as aflições, falou assim, não, Deus resolve, né, isso é problema dele. Não, tá? Ele fez a sua parte, mas ele colocava a sua confiança, a sua fé em Deus, e logicamente ele conseguiu tudo isso, tá? Então também é o que nós devemos colocar, né, fazer. É como se fosse uma panela de pressão, né? A panela de pressão tem ali uma válvula, tá? E nós também podemos recorrer, tá? Sempre a Deus. Quando a gente recorre a Deus com o nosso coração aberto, a gente nunca fica sem resposta, sem um consolo, né? Sem um amparo, certo? Então a gente tem que lembrar sempre de Deus, a confiança em Deus. E também, então, aqui a gente vai ver algumas atitudes que a gente pode ter, tá? Para equilibrar o nosso pensamento e não precisar, né, recorrer a medicamentos, certo? A meditação, muito usada, muito recomendada, onde a gente lê, né, estuda, se fala na meditação. Porque a meditação, ela nos ajuda a crescer de dentro para fora, né? Na internet, nós encontramos vários, né, cursos de meditação guiada, de todos os tipos, né, para todas as ocasiões. Então, é um meio que a gente pode utilizar, tá? Então, meditando, né, buscando as nossas potencialidades da alma, a gente consegue encontrar, que a gente foca, né, a gente procura e os insights chegam, tá? É muito importante e bacana. A oração é o eixo vertical com Deus, não é isso? Também a gente sempre deve procurar, tá? Se precisamos de consolo, de amparo, força moral, estímulo, com a oração a gente consegue. E a pausa? Precisamos de pausa sim, não é isso? Pausa para fazer aquilo que a gente gosta, realmente gosta. Pausa para fazer um exercício físico, né? Praticar um esporte, tudo isso é necessário, né? Tudo isso é indicado pelos especialistas, né? Viver mais com a família, apreciar a natureza, né? Ter esse contato com o meio ambiente, observar o que está acontecendo ao nosso redor é importante. E a codificação espírita, então, como um todo, né? É um convite à nossa harmonia interior, à nossa paz. Ela nos ajuda muito a entender, né, quem somos, o que nós viemos fazer aqui, tá? Para onde nós vamos. E também é um ponto de apoio que nós temos. Inclusive existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a justiça das aflições. A gente encontra ali, né, muitas explicações por que nós sofremos, tá? Então é uma boa indicação para nós procurarmos. E mesmo que nós sabemos, mas a gente vai aqui fazer um repasse de algumas afirmações, de alguns ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Somos almas imortais, não morremos nunca, né? Uma vez que nós somos criados, nunca mais deixaremos de existir. Nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Estamos aqui só com uma passagem, né? Importante, mas estamos de passagem. Sempre evoluiremos ao longo da eternidade, né? Sempre vamos aprender cada dia mais. Nunca retrocederemos na evolução. A virtude adquirida é patente do espírito. Através da reencarnação teremos quantas existências forem necessárias na carne para alcançar a pureza de espírito. Se falhamos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de equilibrar os nossos desvios. Amor e misericórdia divinos são infinitos.
Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A essência divina habita em nós. Esta transparece à medida que buscamos a sabedoria e o amor. Jesus é o nosso guia e nunca abandona suas ovelhas. Temos auxílio de um espírito protetor, anjo guardião que nos induz ao bem. Temos o livre-arbítrio para a escolha das nossas ações, somos responsáveis por elas. Errar perante a lei divina é normal no nosso nível evolutivo. Porém, persistir no erro atrasa nosso único destino, que é a felicidade plena junto ao Pai. Alcançá-la só depende de nós. E daí, finalizando, mesmo que a vida nos acene acontecimentos desagradáveis, seja na área da família, da saúde, relacionamentos afetivos, na nossa profissão, a gente nunca pode apagar a chama da esperança que existe no nosso interior. Isso é fundamental, né? Nós temos de entregar a Deus as nossas aflições e recordar o que o Mestre inigualável nos disse. Tenho-vos dito, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito obrigada pela atenção. E vamos então agora fazer a prece de Pai Nosso como encerramento dessa primeira parte dos trabalhos da casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do